Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre de que são feitos os objetos à nossa volta. Como vocês já sabem, utilizamos diversos objetos para realizarmos as atividades do nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos na escola, nós usamos o lápis de cor, usamos o caderno, usamos a tesoura, usamos o livro, usamos várias coisas durante a nossa aula, certo? Esses objetos, são feitos de diferentes materiais, como por exemplo, o tecido, o metal, o vidro, o plástico, o papel e temos também a borracha. Os materiais apresentam diferentes características. Alguns são macios, quando nós tocamos, outros são flexíveis e eles podem ser curvados, nós podemos dobrar, com facilidade, como a borracha. Já outros, como o vidro, não podem ser curvados sem se quebrar, Se tentar curvar o vidro, ele vai se quebrar, certo? Devemos levar também em consideração qual será a finalidade, para que nós vamos utilizar aquele determinado produto, aquele determinado objeto, Para que o ser humano vai utilizar? Qual é a finalidade? Para então escolher o tipo de material mais adequado para a confecção, Que esse material vai desempenhar. Por exemplo, a confecção de panelas exige materiais que resistam ao fogo. Por exemplo, se eu colocar lá um material de plástico, o que vai acontecer no fogo? Vai derreter, Então, esse material ele tem que ser feito para certa função. Por exemplo, a panela que vai ao fogo, ela tem que ser feita de um material que resista ao fogo, certo? E também que sejam impermeáveis. As panelas precisam ser impermeáveis para que os materiais que não são atravessados por líquidos. Impermeáveis são os materiais que não são atravessados por líquidos. Porque a gente vai colocar líquido na panela, então o líquido não pode cair da panela, não pode sair, Não pode passar pela panela. Então, tudo leva em consideração para que vai ser utilizado aquele material, aquele objeto, para poder saber qual é o material que melhor vai funcionar, certo? Vamos aprender um pouco sobre os materiais que compõem os objetos que utilizamos no dia a dia. Saber de onde eles são retirados, o processo pelo qual passam para chegar até a nossa casa, De onde os materiais vêm, como que é produzido todos esses objetos, certo? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Então, vocês querem saber? Vamos descobrir? Os materiais eles que usamos em nosso dia a dia podem ser naturais ou sintéticos. Os materiais naturais podem ter origem animal, vegetal e mineral. Um objeto ele pode ser feito de um ou mais tipos de materiais, de acordo com a sua finalidade, Para que vai ser usado. Vamos conhecer um pouco sobre esses materiais e suas origens? Então tá, vamos começar com os materiais naturais. E que são aqueles que são retirados direto da natureza, como os animais, vegetais ou minerais. Nós vamos começar com a origem animal, que são os materiais que vêm de animais. Por exemplo, o couro, que utiliza-se para fazer o sapato, a bolsa, luvas, E existe também o de origem vegetal, que são provenientes de vegetais, que vêm dos vegetais. Temos uma infinidade de produtos de origem vegetal. Por exemplo, a madeira, tecidos como algodão e linho, Então, nós podemos ver alguns materiais que são utilizados, que são de origem vegetal, como, por exemplo, a mesa, a cadeira, tem os potes feitos de madeira, temos também a blusa, que é feita de linho ou de algodão, certo? Temos também o de origem mineral. Esses são retirados dos minerais presentes nos solos e nas rochas, como ferro, areia, argila, mármore, cobre, alumínio, ouro e prata, certo? Aqui a tia Alessandra trouxe um exemplo de um anel de ouro, que veio do minério de ouro. Temos também uma lata de alumínio que veio do minério de alumínio, certo? Então, já começamos a entender mais ou menos da onde vêm os materiais, que são fabricados alguns produtos.
Então, descobrimos que tem materiais que são naturais, correto? Que são aqueles que nós tiramos da natureza. E nós vimos que tem o de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral, certo? Agora, os materiais artificiais ou sintéticos, né? Os materiais artificiais, eles são fabricados pelo ser humano com materiais naturais. Então, eles pegam os materiais naturais para fabricar produtos artificiais. Então, que passam esses produtos, né? Esses materiais naturais passam por um processo de produção por meio do uso de ferramentas, de máquinas, todos esses itens específicos, né, para essa produção. Geralmente, esses tipos de materiais são produzidos com produtos naturais e confeccionados em indústrias e laboratórios, mas também podem ser obtidos de maneira artesanal. São exemplos a cerâmica, o vidro e o plástico, certo? Por exemplo, o vidro ele é produzido a partir da areia. Então, utilizam-se, né, o material natural, que é a areia, para produzir um produto, né, que é, nesse caso, o vidro, certo? Temos também o plástico, que é produzido a partir do petróleo. Utiliza-se o petróleo, que é um material, né, natural, para fabricar o plástico, para produzir o plástico, né? Mas sabendo que se passa por vários processos até chegar a esse produto, né? Agora, nós vamos falar um pouco sobre esses recursos naturais que o ser humano utiliza-se para fazer diversos produtos, né? Retiram da natureza diversos materiais para a fabricação dos produtos. Tudo que o ser humano retira do meio ambiente, como o ar, a água, o solo, por exemplo, é chamado de recurso natural, porque vem da natureza. Os recursos naturais, eles são classificados de acordo com a sua disponibilidade na natureza. Como que ele é encontrado na natureza? Em bastante quantidade, em pouca quantidade, né? Então, nós vamos descobrir. Nós temos os recursos naturais renováveis, que eles são repostos pela natureza. Então, a natureza vai repondo esses recursos, como, por exemplo, o ar, a água e a luz do sol. Existem também os recursos naturais não renováveis. Por que não renováveis? Porque eles demoram muito tempo para serem repostos, como o petróleo e os minérios. O ser humano ele vem utilizando os recursos naturais sem planejamento, não está planejando. E sabe o que acontece quando não planeja? Pode acontecer a escassez, pode acabar esses elementos, né? Principalmente os que não são renováveis facilmente. O petróleo é um dos recursos naturais não renováveis mais usados. É o material empregado na fabricação de vários produtos, como gasolina, o plástico, e é também a fonte de energia mais utilizada no nosso planeta. Então, pensando em preservar os recursos naturais, o ser humano tem tomado algumas atitudes, como procurar outras fontes de energia renovável e reciclar alguns materiais, certo? Nós vamos estudar isso mais pra frente, ok, pessoal? Então, até a próxima. Muitos beijinhos, boa aula, bons estudos para vocês.